Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos vendo o capítulo 11, chamado Intercessão, e semana passada nós paramos num ponto em que duas senhoras, Etelvina e Esther, desdobradas do corpo físico durante o sono, foram pedir ao Alexandre auxílio, sobre uma situação de família ali, do marido que havia morrido, do marido da Esther que havia morrido, e que foi uma morte ainda de forma inexplicada, sem saber ali o motivo real. E elas foram até Alexandre para ele explicar ou ver ali, informar a elas qual foi a razão. E Alexandre, com todo o cuidado, com toda a atenção, e sabedoria, ouviu toda a história, o que elas precisavam, o que elas queriam, e aconselhou que elas se mantivessem em prece, em confiança, e que ele com calma iria analisar a situação para dar ali um retorno a elas, E ele explica para André Luiz que nessas circunstâncias é muito delicado você dizer alguma coisa de imediato, sem uma análise, sem uma reflexão, sem planejar ali de uma forma responsável. Aí, continuando o texto então, ele fala assim: ambas as senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos em torno do acontecimento e despediram-se mais tarde, com palavras de gratidão e conforto. A sós comigo, e sentindo talvez a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou: nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos, e pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já somos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio, com o trabalho legítimo, é uma lei para todos os planos evolutivos. É aquilo que muitas vezes nós comentamos já. Não é porque o espírito é desencarnado que ele tem todo o conhecimento, que ele tem toda a informação, que ele tem toda a sabedoria, que ele a coisa não funciona dessa forma, não se amplia disso, Ele diz aqui, o esforço próprio, com o trabalho legítimo é que vai nos dando essa condição. Não é porque nós desencarnamos que temos acesso a todas as informações, sabemos de tudo. É uma ideia que tem que ser muito modificada por nós, respeitando a condição de cada espírito também desencarnado. Continuando aqui, mas, sorrindo paternalmente, acrescentou: entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na crosta, em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. Ele reconhece que ele também, se tivesse encarnado, ele também poderia ter o mesmo procedimento, o mesmo pensamento. No dia imediato, porque podia eu dispor de mais tempo, convidou-me Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esther. Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a efeito. Ele iria investigar, Alexandre iria dar atenção à solicitação delas. Ele iria investigar o assunto. Como, ponderei,
não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado através de nossos poderes mentais? Raul poderia, desse modo, ser ouvido sem dificuldade, observando-se posteriormente o que se poderia fazer em favor da viúva. O instrutor, todavia, sem desprezar minha ideia, considerou: sem dúvida, esse é o método mais fácil e, em muitos casos, devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos, concedendo à nossa irmã, Esther, algo de nosso tempo e de nossas possibilidades. Seremos credores de mais justos conhecimentos, respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Como quem não desejava dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho, compreendendo eu, mais uma vez, que, como na Terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. A casa da pobre viúva localizava-se em rua modesta e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior, o que observei sem dificuldade, pelo movimento de entradas e saídas, antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos permanecia à mesa de refeições, no almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu-me a observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto, como se estivessem tomando alimentos por absorção. Oh, meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível? Desencarnados à mesa? Alexandre replicou tranquilo. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isto é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Após ligeira pausa em que fixava, compadecido, a passagem interior prosseguiu. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Olha que interessante, né? O apego aqui. Provavelmente essas entidades que estavam ali fizeram parte ali, provavelmente, da família deles e continuavam ali no mesmo ambiente, participando até da alimentação, até, né, das refeições ali. Por isso o preparo, por isso nos recomendam sempre
as preces, o Evangelho no lar, né? As orações diárias, para que o ambiente em que vivemos possa também ser ali beneficiado com isso, purificado. Se houver algum espírito ali no ambiente, ele também recebe assistência, pedindo sempre a Deus para que oriente, se houver algum irmão ali necessitado junto de nós, para que ele receba assistência, que ele seja encaminhado. Tudo isso é importante. Como ele fala aqui, em lares onde isso não acontece, não tem esse hábito de orações, de evangelho, né, do evangelho, é muito frequente se manter ali espíritos ligados à família, que participaram, que desencarnaram e que continuam em espírito ali, participando da vida dos familiares. Era o caso aqui, né? Provavelmente. Mas chegam a se alimentar de fato, utilizando os mesmos acepipes de outro tempo. Ele fala que as acepipes são a mesma rotina, né? O mesmo os mesmos objetos, da mesma forma que era feito antes. Então ele pergunta se eles chegam a se alimentar dessa forma. Indaguei espantado ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Olha só, eles estavam absorvendo as emanações dos alimentos ali nos pratos. Alexandre sorriu e acrescentou: tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração? Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. No entanto, ponderei, parece desagradável tomar refeições obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos e mormente desconhecidos da espécie que temos sob os nossos olhos. Mas você não pode esquecer, aduziu o orientador, que não se trata de gente anônima. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Olha aqui, né? Como comentávamos, a permanência de entes familiares ali dentro da casa onde viveram, por lembranças, né, dos familiares, pela ligação que ainda existe forte, pelo sentimento de perda, muitas vezes que nos acompanha, e a ligação, a saudade, né, tudo isso de forma desequilibrada acaba atraindo esses espíritos. Repetindo aqui, né, o que já foi dito, a prece, as orações, a leitura do Evangelho, o Evangelho no lar, tudo isso facilita e ajuda o desapego desses espíritos, para que a gente possa conduzir a nossa vida e eles, né, desencarnados, também sejam conduzidos ali à orientação, a retornar ao equilíbrio, as orientações, né? Tudo isso é importante. Hoje nós vamos ficar por aqui, paramos nesse ponto, semana que vem nós continuaremos sobre esse assunto. Tenham todos uma boa semana,
Fiquem todos em paz, que Deus abençoe a todos nós.